E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Roma Antiga. Vamos dar destaque ao período republicano. E eu quero que vocês observem que o tema hoje vai ser direcionado aos problemas sociais e políticos, né? A gente vai analisar aí a luta e a conquista dos plebeus e as consequências sociais da expansão do território romano. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, eu quero que vocês entendam o seguinte, olha, esse período republicano ele é marcado pela descentralização política, né? Lembrando que na monarquia o poder estava centralizado na mão do rei, na república não, o Senado vai adquirir esse poder, né? E os poderes vão ficar divididos entre senadores, lembrando que os senadores eram de origem patrícia. Então esses senadores eles vão cuidar das finanças públicas, né? Da administração e da política externa. Enquanto os plebeus, após muitas lutas, né, eles vão conquistar alguns direitos de cidadania. E eles vão formar ali, nesse caso, o tribuno da plebe. Mas vamos entender isso aí, se adentrando mais no assunto. Então, como foi dito na aula passada, né, os plebeus eles vão ajudar os patrícios a derrubar a monarquia. E aí os patrícios chegam ao poder. O problema é que os plebeus fizeram várias manifestações, ajudaram a derrubar a monarquia, mas não conquistaram o seu direito de cidadania. Eles continuaram afastados das questões políticas. Eles não tinham representantes, né, para lutar pelos direitos dos plebeus. Então eles começaram a fazer diversas manifestações, muitas delas foram pacíficas. Por exemplo, se destaca aí, né, a Revolta do Monte Paladino, ou conhecida também como Revolta do Monte Sagrado. Foi no qual eles subiram um monte, né, próximo da cidade de Roma, e lá todo mundo fez uma paralisação geral, né, fizeram tipo uma greve. Como se fosse a greve dos caminhoneiros que teve aqui no Brasil, né? Que quando fez a greve dos caminhoneiros, parou tudo. Então eles pararam tudo, né? Os plebeus participavam do exército, não tinha mais soldado para o exército. Participava dos trabalhos manuais, né? Eles que eram força de trabalho de Roma, ninguém trabalhava mais. E aí os patrícios se sentiram prejudicados, né? E houve a necessidade de criar uma instituição que reivindicasse o direito dos plebeus. E aí foi criado o tribuno da plebe. Então, o tribuno da plebe são representantes dos plebeus no Senado para lutar pelo direito desses plebeus. Então, foi uma grande conquista naquele momento para os plebeus. A partir daí, foram criadas leis, né, leis escritas, porque antes, né, desse tribuno da plebe, as leis eram leis orais, né, de acordo com as lendas, e a partir daí as leis se tornaram escritas. Foi criada a Lei das 12 Tábuas, né, que é a primeira lei romana escrita, no qual estabelecia a igualdade jurídica entre todos os cidadãos romanos. A partir daí, né, os plebeus eles passaram a ser ouvidos, né, e começaram a conquistar alguns direitos. Como se destaca essa aí, a Lei da Canulé, né, no qual vai assegurar o casamento entre patrícios e plebeus, e visava ali também acabar com as diferenças sociais entre patrícios e plebeus, claro. Os plebeus vão passar também a conquistar o direito de melhorar de vida, né? Sair de uma classe para outra, ou seja, a partir daí começa uma mobilização social. A Lei Licínia, ou Licínia Sexa, né, vai assegurar o acesso dos plebeus às magistraturas. E também ela vai proibir, na verdade, a escravidão por dívidas. Então, as pessoas que tinham dívidas não poderiam mais ser escravizadas como era anteriormente. A Lei Orgúnia, né, no qual vai permitir o acesso dos plebeus às magistraturas de sumo pontifício, ou seja, eles vão poder se tornar, né, chefes religiosos. Isso é de fundamental importância, que demonstra uma ascensão social dos plebeus, né? Então, também assegura ali uma mobilização social, pode sair da classe baixa e ir melhorando de vida. A Lei Hortência, né, no qual vai dar aos plebeus o direito de voto, e daí surge o termo plebiscito, né? Vocês estão lembrados do termo plebiscito? É quando a população é convocada a votar, né, a tomar uma decisão dentro de uma sociedade. Então, plebiscito vem da ideia de plebe, que é o direito de votar, direito de escolher. É bom destacar que foram várias conquistas plebeus, mas eu escolhi algumas, né, até para o vídeo não ficar muito grande, e de fundamental importância, como vocês viram aí, né? Demonstra a mobilização social dos plebeus, a conquista dos plebeus. Para discutirmos esse tema, essa aparece a questão da Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual diz o seguinte:
Entre o século V e século III a.C., muitas leis foram promulgadas, beneficiando os plebeus com relação ao poder dos patrícios em Roma. Entre essas leis não está a regulamentação que possibilitou a realização dos chamados casamentos mistos entre patrícios e plebeus. Então isso aí ocorreu, né? A pergunta a qual não está relacionado à conquista dos plebeus. Então essa foi uma grande conquista dos plebeus através da lei da Calunéia, né? Isso vai ser uma conquista porque esses casamentos vão garantir aos plebeus o direito a ter posses, né? Principalmente posse às terras. Tornou o direito de conhecimento público na medida em que se constituiu a primeira lei escrita dessa sociedade. Exatamente, né? A lei vai se tornar, né, de reconhecimento público dos plebeus quando ela é feita a Lei das 12 Tábuas, né? Que foi a primeira lei escrita daquela sociedade romana. Nascer permitiu aos plebeus ocuparem as mais altas magistraturas, como o consulado. Então vocês vão lembrar daquela lei Licínia, né? Ou Licínia Sexia, como eu gosto de falar, que vai permitir justamente essa ascensão, né, na questão política dos plebeus. Na D, terminou com a escravidão que atingia pessoas livres que não pagavam suas dívidas. É a mesma lei Licínia Sexia, né? Tanto vai permitir os plebeus chegarem às magistraturas, como também vai acabar, né, com a escravidão por dívidas. É a mesma lei, a C e a D. E a E, né, assegurou a posse para plebeus e estrangeiros de grandes propriedades nas terras conquistadas. Não, essa é a única que está errada, né? Na verdade, a que está certa, que pede a que não foi regulamentada, né, durante as conquistas dos plebeus. Então vocês marquem aí que marcou a E está certo. E a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, né? Foi um grande problema da época, né, que as terras conquistadas não foram divididas para o restante da população, nesse caso plebeus e estrangeiros, né? Ou seja, qualquer cidadão que estivesse ali dentro de Roma. Então, a partir do momento que os patrícios eles chegam ao poder, eles vão buscar ampliar suas riquezas através do domínio do comércio. A partir disso aí, vão passar a incentivar a expansão do Império Romano, conquistando vários outros territórios, né? Alguns vão ser pacíficos, outros vão ser através de guerras. Destacamos aí nesse momento as guerras púnicas. Essas guerras púnicas, né, que foram uma sequência de conflito entre Roma e a cidade fenícia de Cartago, né? Isso tudo pelo domínio do mar Mediterrâneo, ou seja, o comércio que tinha no mar Mediterrâneo. Então você vê que é um interesse econômico, né, que gera guerras, eram os interesses econômicos. E ao todo foram 3 guerras, né, entre Roma e Cartago, e no final os cartagineses eles foram derrotados e Roma passou a dominar todo o comércio do mar Mediterrâneo. Só que essa expansão territorial ele vai gerar um problema social dentro de Roma. Por quê? Porque agora os patrícios que já eram a classe mais ricas, eles vão se tornar ainda mais ricos, porque eles agora tinham territórios, são territórios conquistados, eles adquiriram para si esses territórios, e a população que era conquistada era tornada escravas, né? Então os patrícios tinham mais escravos e não necessitavam mais da mão de obra que era fornecida pelos plebeus. Então os plebeus, além de não ter acesso à terra, eles também ficaram desempregados. Então vai surgir uma classe de mendigos, né? Apesar de alguns plebeus conquistarem ascensão social, a maioria eles tornaram mendigos, tornaram-se pobres. Então isso gerou um problema dentro da sociedade romana. Na luta para resolver os problemas sociais gerados pela expansão, vão surgir a figura aí dos irmãos Tibério e Caio Graco, né? Eles vão reivindicar vários direitos aos plebeus e destaque-se nesse momento aí a redistribuição das terras, ou seja, seria a reforma agrária. Engraçado que isso a gente discute na atualidade aqui no Brasil, né? O direito da reforma agrária, por isso que tem um movimento sem terra. Lá o Tibério Graco ele chegou a conquistar, né? Chegou a ser aprovada uma lei que obrigava a todo cidadão romano a ter pelo menos 500 geiras de terra. Só que essa lei nunca foi colocada em prática, né? E Tibério, claro, foi perseguido pelo Senado e foi assassinado. 10 anos depois, né, no ano 123, vai surgir a figura de Caio Graco. Ele era o irmão mais novo de Tibério, ele vai assumir também a posição de representante do tribuno da plebe.
também vai exigir, né, que aquela lei de reforma agrária fosse colocada em prática, também vai ser perseguido e também vai ser assassinado. Nesse caso, ele vai preferir suicidar-se, né, em vez de... Porque ele se suicidando, os seguidores dele seriam praticamente ali esquecidos, né? Ao contrário do que aconteceu com Tibério, que Tibério morreu, foi assassinado, e os seguidores de Tibério também seguiram o mesmo destino. Para discutirmos esse assunto, eu separei aí uma questão da Universidade Federal da Paraíba, que diz o seguinte: durante a República Romana, entre os anos 133 e 121 a.C., os irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribuno da plebe, entraram em confronto com o Senado. Este confronto ocorreu principalmente por questões de caráter A. Externo, ou seja, a disputa de problemas externos, dado ao crescimento demográfico que pressionava os plebeus para fora das fronteiras de Roma, em busca de terras férteis. Não, né? O problema não era esse. Claro que era a conquista de novos territórios, mas não para colocar os plebeus para fora de Roma. B. Militar, levando os plebeus a lutarem sozinhos contra Cartago, que liderava um movimento contra Roma. Também não, né? Não era um problema militar, mas sim nascer um problema agrário, tendo em vista as disputas entre patrícios e plebeus pelas terras que pertenciam ao Estado, ou seja, o ager público, né? O direito público. Então foi o que eu acabei de dizer, né? Foi um problema que os patrícios tinham muitas terras e os plebeus estavam excluídos desse direito à terra. E Caio Graco vai propor, acima de tudo, a reforma agrária. Para não perdermos tempo, vamos logo para a questão 3, aí do módulo de vocês. Foi tirado do módulo de vocês, mas da Unifor, Ceará. O empobrecimento dos camponeses, a concentração de terra nas mãos da aristocracia, nesse caso eram os patrícios, né? O desenvolvimento do comércio e da manufatura, o aumento da escravidão e dos latifúndios escravistas representam profundas transformações econômicas sociais resultantes da... Bem, essa resposta já está na cara aí, né? A, que diz o seguinte: a expansão romana no Mediterrâneo no período republicano. Então, como foi dito, né? Todos os problemas sociais que vão acontecer na República em decorrência da expansão. Ou seja, vai aumentar o número de escravos, vai aumentar o número de desempregados, plebeus desempregados, porque não precisava mais da mão de obra deles, né? Vai aumentar as riquezas dos patrícios, que vão adquirir todas as terras, diminuindo as riquezas também dos plebeus, porque não vão ter acesso a essa terra, né? Então, todos os problemas sociais em decorrência da expansão romana no Mediterrâneo, né? Depois das guerras púnicas, principalmente. Então, como ocorreu o descumprimento das leis, né, que foram criadas pelos irmãos Gracos, os plebeus vão fazer diversas revoltas, né, contra os patrícios. Os patrícios, claro, faziam parte do Senado, principalmente, eles vão nomear um ditador para resolver os problemas, né, com a plebe. Essa lei é como se colocasse o país, né, o Roma, em estado de sítio. Inclusive tem no Brasil hoje, por exemplo, se o presidente, alguns representantes do Senado estiverem vivendo um momento de tensão social, sendo ameaçados pela sociedade ou por grupos militares, né? Eles podem botar o país em estado de sítio e governar sem seguir as leis. E foi o que aconteceu lá em Roma naquele momento, né? A revolução criava a desordem e aí eles nomearam um ditador, ou melhor, alguns ditadores. Como os ditadores aí, eles não vão resolver, né, a situação com as revoltas, aí vai ser formado um triunvirato, né? Roma vai ser praticamente dividida em 3, né? Sob a governança de Pompeu, Crasso e Júlio César, como está aí na imagem para vocês. O Senado não via, né, Júlio César, por exemplo, com bons olhos, porque ele apresentava-se, né, como um representante dos plebeus. E com a morte de Crasso, Pompeu vai acabar se apoiando ao Senado para tentar derrubar Júlio César, né? Só que, sabendo dos acontecimentos, Júlio César então vai depois Pompeu, vai tirar poder. O Júlio César é um grande estrategista militar, tinha apoio da população, claro, e nesse caso ele vai passar a ser o único governante de Roma, né, a partir ali do ano 49. E como previsto, né, Júlio César vai empreender algumas reformas, no qual vai dar privilégios à plebe. Dentre as mudanças, né, que Júlio César vai impor naquele momento, assim que ele assume o poder,
vão ser as reformas julianas, vão ficar conhecidas aí como reformas julianas. Ele vai estender a cidadania dos romanos a vários habitantes do império, ou seja, aqueles territórios que eram conquistados, não existiam pessoas livres, mas não tinham o direito de participar das questões políticas. Então ele vai estender esse direito, permitindo a cidadania dessas pessoas. Ele também vai fundar colônias fora da Itália, no qual vai redistribuir as terras, principalmente a veteranos de guerras, né? Então, vai trazer os militares para o lado dele também. E, acima de tudo, ele vai reformular o calendário. Por exemplo, o mês de julho é em homenagem a Júlio César. E o calendário que a gente utiliza hoje, né, teve nessa época, foi chamado de calendário juliano. Depois vai acontecer outras reformas, né, com o Papa Gregório, e aí vai se chamar calendário gregoriano. Mas os meses de julho, por exemplo, é homenagem a Júlio César. Vai ser acrescentado mais um mês. Então, como os senadores não apoiavam essas políticas reformistas de Júlio César, né, ele vai acabar sendo assassinado pelos senadores. Inclusive, um dos afilhados de Júlio César, né, que também ajudou a assassiná-lo. E aí se pode utilizar um termo, né, de traição, quando você tem um amigo que um amigo lhe trai. E aí se utiliza a frase de César, né, que ele diz o seguinte, durante a facada do afilhado dele, ele diz: "Até tu, Brutus." Para discutirmos e encerrarmos esse assunto, separei essa questão aí da FUVEST de São Paulo, no qual diz o seguinte: César não saíra de sua província para fazer mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para restabelecer em seus poderes os tribunos da plebe que tinham sido, naquela ocasião, expulsos da cidade, para resolver a liberdade a si e ao povo romano oprimido pela facção minoritária. O texto do século I a.C. retrata o cenário de Roma. A implantação da monarquia? Não, né? A gente não está implantando a monarquia já acabou, agora a gente está num período de mudanças, né? Fim da república, então a gente destaca logo a A. B. Transição da república ao império, né? Período de reformulações provocada pela expansão mediterrânea e pelo aumento da insatisfação da plebe. Então olha o que já venho dizendo na aula toda, né? Ali é o final praticamente da república, o poder agora passa a se centralizar, né, de uma forma maior. Então vai acabando essa ideia de república, né, e instituindo. Isso acontece por quê? Porque haviam aquelas mudanças, né? Necessitava da mudança para a sociedade. Isso tudo em decorrência justamente da expansão do Mediterrâneo e pelo aumento de insatisfação da plebe. Então isso aí foi tudo discutido na aula. Então a B automaticamente já está respondendo aí toda a pergunta, tudo que foi dito aqui na aula. Na C está falando sobre consolidação da república, que não era consolidação, na verdade era em decadência da república, né? Na B, passagem da monarquia para a república, isso já aconteceu lá com a morte, né, com a morte de Lucrécia, né, e a deposição de Tarquínio. E o último é decadência do império. Não, a gente está no período de império. Então ficou aí a letra B, né, que marcou letra B, parabéns, acertou. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né? No próxima aula falaremos sobre o Império Romano. E espero que tenham gostado da aula de hoje. Se restou alguma dúvida, não deixe de fazer sua pergunta, né? Pergunta aí pelo WhatsApp. Pode até botar no grupo que a gente abre uma discussão. Espero que tenham gostado da aula, né? Um bom dia a todos e até a próxima.